Meu nome é Eduardo Tude, presidente da consultoria Teleco, e hoje, o tutorial de hoje que nós vamos falar é sobre o uso do eSIM, né, o SIM virtual, em aplicações de IoT, né? O objetivo desse tutorial é apresentar como uma empresa, né? O foco é a empresa usuária de soluções de IoT, né? Não é a operadora móvel, mas sim como que uma empresa que utiliza a rede móvel, né, de uma operadora ou de uma MVNO para, com suas conexões M2M para IoT, né, ou para conexão de máquinas de cartão de crédito, pode substituir os SIMs, né, físicos por o eSIM, né? A principal vantagem do eSIM é que ele permite você trocar de operadora de um dispositivo, né? Não é o caso aqui, mas de um smartphone, sem a necessidade de substituir um SIM card físico, né? Na verdade, não só você trocar, como o próprio dispositivo, né? Você já não precisa ter um SIM card físico para ativar ele, né? Então, essa é a grande vantagem, né? Como eu falei, eu sou Eduardo Tude, engenheiro de telecom e mestre de telecom, né? Tenho trabalhado aí como presidente da Teleco desde 2002 e, e desenvolver como a consultoria, algumas consultorias justamente na utilização de eSIM para soluções de provisionamento remoto, como a gente vai ver aqui. Então, a primeira parte que a gente tem que esclarecer, afinal, o que que é o eSIM, né? O SIM card, ou chip, como a gente chama normalmente, de um smartphone ou de um dispositivo de IoT, tem como principal função autenticar e conectar o dispositivo à rede da operadora móvel. Então, você compra um smartphone, ou você tem a sua rede IoT com seus dispositivos, né? Na hora que você coloca o SIM card, né, você está colocando ali e armazenando de uma forma segura a identidade do assinante, né, da linha, que é o IMSS, que inclui tanto o número de telefone como informações da operadora, né, e as credenciais de segurança, permitindo chamadas, SMS, dados móveis, né? Então, aqui na figura vocês veem o SIM card, né, que tem aí um, um, uma camada de hardware aí que é chamada de o ICC, né, que é o ICC, né, dentro do SIM card, né? O SIM card, ele mudou muito nos últimos 20 anos. Ele começou como um SIM card grande, em 91, e chegou hoje no Nano, que tem dimensões menores, mas ele continuou sendo um SIM card físico, né? O que a gente está falando agora é de uma mudança do mundo físico para o mundo digital do provisionamento remoto. Se a gente pensar no mundo digital, você ainda ter que pegar um cartão físico e botar num dispositivo de IoT ou num smartphone, né, parece coisa do passado, né? E realmente é, né? Esse é o movimento do eSIM. O cartão físico removível ele está sendo substituído por um EUICC, né? Quer dizer, um embedded, um hardware universal integrado no, no cartão, não removível, que pode ser provisionado remotamente com o perfil do usuário. Ou seja, fazendo paralelo com o computador, você tem um computador que é o hardware e os programas são software, né? No caso do eSIM, a gente tem um hardware, que é o UCC, que é padrão, né? É igual para todo mundo,
e lá eu coloco o perfil, as informações com o perfil do usuário da operadora. Mas o que é, então, esse perfil? Esse perfil é, ele, um perfil de dados, ele compreende os dados da operadora relacionados a uma linha, incluindo suas credenciais e aplicativos baseados em eSIM. O elemento de hardware, como a gente viu em uma solução assim, é chamado de EUICC. E ele pode acomodar vários desses perfis, né? Que são esses dados, né? E alguns aplicativos. Os perfis, eles podem ser baixados remotamente pelo ar, né? A gente vai mostrar como, né? No caso, é, eles, eles podem ser baixados dependendo da arquitetura de várias maneiras. E embora, agora é bom lembrar que embora se eu tenho um dispositivo e ele tem o IECC, que é um hardware padrão, o perfil, que alguns chamam de perfil elétrico, ele permanece sendo de propriedade da operadora, pois ele contém itens que pertencem à operadora. Por exemplo, o número telefônico, o número da própria operadora, que está tudo ali no IMSS, né, ou no ICC-ID, algoritmos de segurança, etc. E isso é fornecido sob licença. Então, antes, a operadora dava o SIM card para ser colocado no dispositivo. Agora, ela dá essas informações que vão para um hardware padrão no dispositivo, que é o EUICC. O conteúdo e a estrutura para perfis interoperáveis armazenados em UCC são semelhantes aos instalados no SIM tradicionais. Tem que ser, porque eles já têm que funcionar, eles já são homologados para funcionar em qualquer dispositivo, né, que atenda o 3GPP. Né? Quem cuida, né, para garantir isso, que os perfis eles são interoperáveis, né? Porque imagine, eu vou trocar um perfil que está lá, vou botar outro, ele tem que funcionar naquele dispositivo, seja se ele está no SIM card convencional, seja se ele é parte de uma solução do eSIM. Então, quem garante isso, né, a SIM Alliance, né, que descreve aí, define aí como esses perfis têm que ser para serem interoperáveis, né? Bom, isto colocado, vamos falar agora das arquiteturas de eSIM, né? Quem desenvolveu essas arquiteturas e as especificações correspondentes foi a GSMA, né? Ela assumiu para ela esse papel, então ela é que escreve, faz as especificações, obviamente com a participação das operadoras, dos fornecedores, nos grupos de trabalho da GSMA, e ela também é quem tem o processo de homologação desses, não só dos perfis do EUCC, como das plataformas para fazer esses provisionamentos que a gente vai falar logo em seguida. Existe uma diferença. Ela tem três arquiteturas, como vocês podem ver. A primeira, que foi chamada de M2M, que veio primeiro, foi feita em 2014, ela tinha como foco os dispositivos industriais e automotivos, né? Principalmente automóveis, né? Conectados, né? Que saem da fábrica, saía da fábrica com um SIM-car físico e, e que o ideal é que pudesse, depois de um certo tempo, trocar por um eSIM, até porque esses carros muitas vezes são exportados para o exterior, né?
E isso tinha que ser feito de maneira remota, né? A gente vai mostrar em seguida essa arquitetura. No caso de consumidores, o próprio usuário ele faz essa mudança de perfil, o que torna o processo mais simples, né? Então, normalmente, né, quem já fez isso no smartphone, a troca de operadora é feita pelo próprio consumidor, utilizando o QR Code na nova operadora, né? E com esse QR Code ele autoriza a operadora a baixar o perfil elétrico e aí depois ele mesmo seleciona, né, ali qual que está ativo, né? Para dispositivos de IoT, né, essa troca não pode ser feita pela pessoa, né, por um usuário. Então, ela tem que ser feita de modo centralizado e remoto através de uma plataforma de gerenciamento de dispositivos que comanda aí essa plataforma do eSIM. Então, a primeira especificação, essa SGP 0102, né, ela, ela tinha essa característica do gerenciamento remoto, mas como a gente vai mostrar em seguida, ela é muito mais complexa, né, do que a solução do consumidor, que o próprio consumidor faz essa mudança utilizando um QR Code. Então, foi desenvolvida agora, né, ela iniciado em 2023, né, o desenvolvimento da SGP 32, que simplifica e aperfeiçoa a arquitetura de MTM. Você continua tendo que fazer isso remotamente, mas é uma solução muito mais próxima do consumidor. Então, para vocês entenderem a diferença, e aqui nesse tutorial o foco não é o consumer, né? Então a gente vai falar da SGP 02 para M2M e da 32, que é a nova especificação. Então, vocês podem ver aqui a arquitetura da 02, né? Então, como que ela funciona? A gente tem uma empresa de IoT, que pode ser, por exemplo, uma empresa que tem carros conectados, por exemplo, né? E ela quer gerenciar o que está nesses carros, ou pode ser alguma outra aplicação, né? Ela tem uma plataforma de gerenciamento de dispositivos e tem aqui os componentes da plataforma de eSIM, né? Que são componentes fornecidos por alguém, algum fornecedor, algum provedor homologado, né, pela GSMA, né? Então, como que é feito? A empresa de OT, ela pede à operadora móvel os perfis, né? E ela esse processo, né, de provisionar remotamente e gerenciar esses perfis é feito por essa plataforma que ela usa como serviço, normalmente, de um dos provedores homologados aí pela GSMA. Então, esses dois componentes dessa plataforma, o SMDP, que é o Subscription Manager, que prepara os dados, né? Ele empacota com segurança os perfis a serem fornecidos e gerencia a instalação desses no EUICC. Tá? Então, ele é que recebe o perfil da operadora, empacota isso de modo que ele vá ser instalado no EUCC. E o SMSR, que é o Securing Routing, né, é que garante o transporte seguro dos comandos da plataforma para o EIUCC e do gerenciamento desses perfis, né? Não, eu quero ativar esse, quero desativar, quero carregar, então ela faz essa comunicação, ok?
E, obviamente, ela tem também uma conexão com o fabricante da EUCC, né? Já que, ao se fabricar o EUCC, na fábrica, né, os vários dispositivos, você já vai ter que carregar um perfil, nem que seja um bootstrap, como a gente vai falar lá mais para frente. Então, como o processo de download dos perfis ocorre nessa plataforma de eSIM aqui da empresa IoT, ela precisa, ao receber os perfis das operadoras, ela precisa homologar esses perfis em sua plataforma e na plataforma do fabricante do IOCC, tá? O que é um processo complexo e demorado. Então, é uma solução que funciona bem, né? Mas a sua implementação, quando você coloca uma operadora móvel, tem um processo aí que pode ser demorado de homologar esse perfil elétrico, né? Tanto aqui quanto para uso aqui, uma vez que ele é diferente daquilo que a operadora móvel tem normalmente para a sua operação de consumo. No caso da arquitetura do SGP32, né, tem uma opção aí de download direto, mas a gente vai falar download direto, que é a mais simples. O que que se faz? A plataforma de eSIM utilizada, né, para o download até o dispositivo é, é da operadora móvel. Ela que é responsável pelo download do perfil, o que simplifica o processo de homologação. Então, esse perfil que ela já tem a sua plataforma, né, homologada, ela vai fazer, através do seu SMDP Plus, né, é, um, o download. Então, a plataforma de gerenciamento de dispositivos, ela requisita para para a operadora móvel a ativação de um perfil no seu SMDP Plus. Aí depois, essa plataforma, ela recebeu já a confirmação, ela existe o elemento que é o EIM, que é o eSIM Profile Assistant, da plataforma, parte da plataforma de eSIM, que ela vai contratar como serviço de um provedor, né? Então, ela aciona esse EIM em sua plataforma para que o IPA, que é um dispositivo que é colocado no dispositivo de IoT, você tem o EUC e ele já vai ter um IPA lá, né, que é o IoT Profile Assistant, inicie o download do perfil da SMDP Plus para EUC. Tá? Então, desta forma, existe uma simplificação, porque esse perfil da operadora ela já está, né? Ela é muito mais fácil de ser homologado esse processo, ele não vai ter que passar pela plataforma de eSIM da empresa de IoT, né? Existe ainda um elemento, que é o SMDS, que é o Discovery Server, que é um serviço de diretório global ou regional para que o dispositivo saiba onde buscar a sua conectividade sem precisar de configuração própria. Ou seja, permita que aqui o dispositivo IoT encontre, né, a operadora móvel onde ela vai ter esse download do perfil, né? Então, a plataforma aqui, a empresa comunica a esse diretório, ela vai achar no diretório onde é que está, e aí o dispositivo vai achar no diretório onde é que está, e aí ela recebe esse, esse perfil, né, que pode, aí sim, substituir o que está ativo do dispositivo. Okay? Então, se a gente compara as duas arquiteturas, a gente vê que na primeira de M2M,
você tem esses dois componentes, né, o DP, SMDP e SMSR, que é um fluxo completo de preparação de roteamento, que fica, assim, na plataforma da empresa, e na de IoT você tem uma arquitetura simplificada que reduz overhead de gestão, sinalização, etc. Nessa do M2M a complexidade é alta, aqui é baixa, moderada. Aqui, os perfis completos têm que ser passados, né? E aqui são mais compactos. Aqui é um fluxo com roteamento seguro, porque tem que passar via ali da plataforma de gerenciamento, né, de provisionamento, né, do eSIM, e que vai passar por uma outra operadora, né, que não aquela que você está baixando o perfil. E enquanto que na de IoT os fluxos são simplificados, mais eficientes, né? Então, isso traz uma grande vantagem. As duas são escaláveis, mas pela complexidade da plataforma, a do M2M tem um custo operacional maior, né? Quanto à maduridade, como a de M2M, a SGP02 está aí há muito tempo, né? Ela tem um ecossistema mais maduro, e a 32 é mais recente, mas espera-se aí uma adoção crescente no ecossistema de IoT. Em suma, ambas as soluções têm um bom desempenho, mas a SGP02 é mais complexa e tem um custo operacional maior para a empresa. Então, como considerações finais, a gente pode colocar o seguinte: a solução de eSIM para IoT, baseada na arquitetura SGP32 da GSMA, ela deve estar disponível comercialmente em 2026, né? A gente já teve os trials no ano passado, e a expectativa, devido à sua menor complexidade da anterior, é que ela tenha uma larga adoção, né? A substituição do SIM físico pelo eSIM, ela é vantajosa para as empresas que utilizam a rede móvel para IoT e para máquinas de cartão de crédito, pois permitem eliminar os custos com a logística de SIM físico e agilizam a mudança de operador móvel no dispositivo de IoT. Como eu falei, né, o eSIM, a vantagem dele é que você pode fazer a troca de operadora, né? Mas o dispositivo, ele vai ter que ser fabricado, né, com um eSIM, né, já carregado. Então, uma forma de simplificar isso, que é uma prática comum, é ter um perfil padrão, de uma operadora padrão, que você vai carregar todos os seus dispositivos e usar como bootstrap. E na hora que você ativa aquele dispositivo, você pode, através da plataforma, né, nas duas soluções, substituir esse bootstrap por outro operadora, né, um outro perfil mais adequado à sua operação. Então, em linhas gerais, era isso que eu tinha a apresentar, né? Espero aí ter esclarecido um pouco as diferenças, né? E as vantagens dessa nova arquitetura. E quem quiser ter mais informações, pode procurar, obviamente, na GSMA ou me contactar aí, eu deixo aí o meu e-mail, tá? Obrigado a todos. Um grande abraço.